Muito bem, dá tempo de um minutinho registrar ainda no rádio, mas eu vou continuar desdobrando esse assunto com o Diego Amorim no YouTube. É o seguinte, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o Brasil pode iniciar a vacinação contra a Covid-19 ainda em 2020. Em entrevista à CNN, ele afirmou que o país pode aprovar o uso emergencial de alguma vacina entre o final de dezembro e o começo de janeiro. Abre aspas para o ministro. O uso emergencial pode acontecer agora em dezembro, por exemplo, em hipótese, se nós tivermos as doses recebidas, se fecharmos o contrato com a Pfizer. O se é porque o contrato está sendo fechado. Desculpe o gerúndio. Fecho aspas. Ontem, Pazuello disse que o cronograma do Ministério da Saúde previa o início da vacinação em massa só no fim de fevereiro. Durante reunião com governadores, o ministro foi acusado pelo governador de São Paulo, João Dória, de menosprezar a vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a China por motivos ideológicos. Aliás, eles diziam antes, os membros do governo, né, o núcleo duro do bolsonarismo principalmente, que a vacina era chinesa. Aí, na discussão, na reunião, o ministro falou, não, a vacina é do Instituto Butantan, não é do Estado de São Paulo, né, ao qual está ligado, evidentemente, o Instituto Butantan. Mas eu estou registrando só que antes era tudo contra, a vacina da chinesa e tal. Agora já está dizendo que é do Instituto do Butantan, porque o governo pode adotar também, evidentemente, se passar pelo filtro da Anvisa, como eles gostam de dizer. Na entrevista de hoje, Pazuello reconheceu a possibilidade de que a vacina do Butantan, em parceria com a China, tenha o uso emergencial autorizado. Pazuello afirmou, se a Pfizer conseguir autorização emergencial e a Pfizer nos adiantar alguma entrega, isso pode acontecer no final de dezembro, em janeiro, em quantidades pequenas de uso emergencial. Pode acontecer com a Pfizer, com o Butantan, com a AstraZeneca, mas isso aí é foro íntimo da desenvolvedora, não é uma campanha de vacinação. Fecho aspas. E hoje a Anvisa anunciou que aprovou a extensão do prazo de validade daqueles testes de Covid-19 que estão estocados em um galpão em Guarulhos. No fim de novembro foi noticiado que 6.800.000 testes do tipo PCR que iriam perder a validade no fim do ano não haviam sido repassados pelo Ministério da Saúde aos estados e municípios. Então a Anvisa decidiu estender essa validade por 4 meses, dando aí um respiro, né, como o pessoal gosta de dizer, para o governo, que acabou ficando numa situação muito ruim depois daquela reportagem do Estadão. Eu vou continuar desdobrando esse assunto, porque tem muita repercussão lá em Brasília, com o Diego Amorim, aqui em oantagonista.com/ao vivo. Muitos já estão acompanhando pelo YouTube, quem estiver ouvindo no rádio pode acompanhar aqui os nossos desdobramentos, mas eu mando até amanhã para os ouvintes da Rádio Educadora, que acompanharão certamente com a gente o Papo Antagonista nessa quinta-feira, né, com a participação do Cláudio Dantas. Então, até amanhã para vocês, permanecemos ao vivo no YouTube. Muito bem, continuamos a falar de vacina, Diego. Com isso, com essa extensão da validade, os testes poderão ser usados até abril. O que anda repercutindo aí em Brasília a respeito de todo esse tumulto, dessa falta de liderança, desse bate-cabeça, num momento tão sensível em que a população, como nós, queremos uma vacina eficaz o quanto antes para voltar à vida normal? Felipe, como o Mário Sabino gosta de falar, quando eles, poderosos, brigam, às vezes é bom, porque a gente ganha. Então essa briga aí, política, clara, escancarada entre João Dória e o presidente Jair Bolsonaro e outros governadores também, isso vai ser bom para a gente, porque tirou muita gente da inércia, principalmente o governo federal. Está claro que essa declaração que o Eduardo Pazuello deu hoje à CNN é uma resposta à coletiva de antes de ontem, segunda-feira, em que João Dória anuncia, mesmo sem ainda ter garantia do registro da Anvisa, o início da vacinação em São Paulo para 25 de janeiro. Vale lembrar que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, ele tem trabalhado justamente nisso. O papel dele é esse. A gente fala que é o ministro da propaganda, né? Ele tem esse papel de ficar ali sempre atento a essas questões e tentar reverter os danos e os desgastes da narrativa do presidente. Então, é claro que o ministro da Saúde, que até ontem vinha me dizendo para todos nós que estávamos ouvindo as suas coletivas, os seus pronunciamentos, as suas participações no Congresso, que não havia qualquer possibilidade de vacinação nesse ano. E aí hoje ele resolve dizer que não, que pode vir a ter a vacinação em 2020 com uso emergencial. Isso está claro que é uma reação
e o governo federal reagindo a essa pressão que, principalmente no dia de ontem, a partir da reunião com os governadores, cresceu e cresceu muito, porque quem tem um pouquinho de sanidade e não é obscurantista e não é negacionista e é minimamente a favor da ciência, está vendo que a gente está atrasado, está vendo que a gente está aí com as seringas que ainda não estão no ponto para receber os imunizantes, a gente está vendo que a gente perdeu a mão, né, nessas negociações com as farmacêuticas, e a gente começa a ver o restante do mundo ou iniciando a vacina ou se preparando para iniciar a vacina nas próximas semanas, no mais tardar nos próximos 2, 3 meses, e o Brasil sem essa luz no fim do túnel. Então, é claro que há uma visão clara de que esse movimento do governo federal a partir de hoje é uma resposta ao que João Dória prometeu ali na segunda-feira. No Congresso Nacional, Felipe, quem nos acompanha, está claro que há um pensamento majoritário que, para além dessa disputa política, e ninguém no Congresso, a não ser os tucanos que podem vir a defender João Dória e os bolsonaristas que podem vir a defender Jair Bolsonaro, não tem ninguém fazendo defesa pessoal de ninguém. Agora está claro que a gente quer a vacina o quanto antes. Aí as pessoas falam muito nas redes sociais, mas a vacina com eficácia. É claro, ninguém está pedindo vacina ruim, ninguém está querendo vacina comprada no camelô, obviamente, minha gente. Agora, ninguém está querendo vacina fora de validade, né? Exato, exato. Agora, o Congresso está mobilizado para que o governo federal se mexa a partir dessas cutucadas e dessas provocações, políticas ou não, dos governadores, que, claro, estão fazendo o seu jogo político também e merecem as nossas críticas, mas todo mundo quer vacina eficaz o quanto antes. E óbvio, repito, quando a gente olha para o restante do mundo começando a vacinar e a gente aqui chupando o dedo, é claro que essa pressão tende a aumentar. Então, no Congresso, para além dos discursos inflamados que passaram a ser feitos, principalmente a partir de ontem, de deputados e senadores nas sessões virtuais de todos os partidos, há um empenho de, se necessário, se for preciso, o Congresso Nacional vai acionar o Supremo Tribunal Federal, mas alguma coisa eles vão fazer para garantir que a vacina seja aplicada o quanto antes na população brasileira, Felipe. Uma das opções é essa que já vem sendo ventilada, inclusive levantada a bola aí pelo governador do Maranhão, o comunista Flávio Dino, que é de permitir que o Supremo permita o início da vacinação nos brasileiros quando algum imunizante já tiver recebido, por exemplo, o aval de alguma agência reguladora, não necessariamente a Anvisa, mas lá do seu país, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Então, o que eu percebo hoje aqui em Brasília, no Congresso Nacional, é um empenho para garantir essa vacinação quanto antes. Vale lembrar que esse governo vive uma crise de palavras, segundo o próprio ministro Fábio Faria falou recentemente em entrevista ao Correio Brasiliense. Então, já que é um ministro que vive a crise das palavras, eu não sei se a gente pode acreditar nas palavras de um governo que vive em crise das palavras. O que a gente tem é o Pazuello falando na hipótese, cogitando a possibilidade de uso emergencial para a vacinação, eventualmente, ainda nesse ano. Mas eu não apostaria minhas fichas nisso. Nem eu, nem quase ninguém, acredito, Felipe. Exatamente. A questão, mais do que politizada, a questão está sendo tratada de uma maneira que não resulta em benefício prático para a população, que não coloca a prioridade da população nesse momento à frente de outros interesses. É claro que você tem um governo negacionista desde o começo, querendo que as pessoas voltem a trabalhar de qualquer jeito, sem ao menos orientá-las, e aqui não está se falando sobre extremos de abre ou fecha, fica em casa ou sai de casa, não, é você tratar a questão com todas as nuances, com todos os elementos que ela deve ser tratada. Eu estou aqui no estúdio há meses fazendo esse programa não é na minha casa, eu saio de casa para vir aqui, só que a gente faz isso com todos os cuidados. Aqui, na própria redação, existem todos os cuidados em relação à pandemia. Aqui eu estou no estúdio sozinho, sem máscara. Quando a gente está na redação, a gente está de máscara, com distanciamento, etc. Então, tem determinadas atividades que é possível de serem feitas seguindo todas as orientações, todos os cuidados. No Rio de Janeiro, os hospitais estão lotados.
Tem gente aí, Diego mesmo já noticiou no site de gente idosa tendo que voltar para casa por falta de vaga em hospital. Isso está acontecendo no Brasil, isso está acontecendo em grandes capitais. No Rio de Janeiro, a situação, nesse momento, ela é grave. Rede hospitalar com UTIs lotadas. Então, a pessoa tem um problema, ela fica com a doença, ela é do grupo de risco, às vezes é até fora, né? Tem pessoas aí abaixo de 60 anos morrendo, como o ator Eduardo Galvão, eu até fiz uma homenagem, porque achava as imitações dele muito engraçadas no Twitter, tinha 58 anos, um ator carioca, peladeiro, rubro-negro, gostava de carnaval, uma figura assim, bastante emblemática do Rio de Janeiro. Então, é uma situação muito grave, que precisa ser tratada com todos os cuidados. E agora está havendo uma pressão contra o governo negligente para que ele tome atitude. E o João Dória, a gente aponta aqui tudo que ele faz para politizar, tudo que ele força em termos de empatia, o marketing, etc. Agora, no entanto, é uma pressão que acaba fazendo com que haja alguma agilidade em termos de resposta para que haja o processo de vacinação. Quer dizer, no Brasil, a gente sempre fica entre opções, né, ruins, e fica vendo qual é o menos pior, né? Quer dizer, o sujeito politizar e ser negligente, não fazer nada, e o sujeito politizar para agilizar a vacinação é menos pior que se politize para agilizar. É claro que eu prefiro que o trato seja pragmático, seja realista e as coisas aconteçam com integração entre as autoridades para que possa haver todo o processo de vacinação com todos os elementos que ele inclui, distribuição, armazenamento, a contratação de pessoas para fazer a própria vacinação em si, tudo o que precisa ser feito em termos de infraestrutura, em termos de logística, tudo isso demanda integração por parte das autoridades. E, no entanto, ficam brigando aí de todos os lados, cada um para aparecer mais que o outro, cada um para tentar minar o eventual cacife eleitoral que o outro possa obter a partir disso, e que é incerto, porque a eleição presidencial é em 2022, ainda tem muito tempo até lá. O PSDB também tem uma imagem manchada com a população, tanto que o Geraldo Alckmin ficou com 4%. O Jair Bolsonaro está se manchando com um monte de outras coisas, inclusive com o desmonte do sistema de combate à corrupção que a gente tratou no programa de hoje. Então, pode ser que essas pessoas envolvidas diretamente na vacinação nem sequer sejam as vencedoras em 2022, mas estão aí brigando e colocando a eleição em primeiro lugar. E aqui a gente esmiuça todos esses elementos, né, Diogo? Diga aí, acrescente. Felipe, olha, até pouco tempo atrás a gente podia ficar só no blá blá blá, na narrativa, nas discussões, teorias conspiratórias, se é lockdown ou se não é lockdown, se é cloroquina ou se não é cloroquina. A gente passou quase esse ano terrível inteiro de 2020 brigando e dividindo as pessoas em pró alguma coisa e contra alguma coisa. Agora, dia 9 de dezembro, não tem mais blá blá blá, só tem uma coisa que interessa: começar a vacinar logo as pessoas. Ou seja, a discussão afunilou e, para além de ideologias e, repito, de blá blá blá, o que as pessoas vão querer agora, os parlamentares, o Supremo, a gente, população, a imprensa, cada um como cidadão, como ser humano, como pai, filho, irmão, esposo, mulher, vai querer a vacinação. É isso que interessa agora, é isso que interessa. Não tem mais nenhuma outra discussão a ser feita, né? Eu até conversava com um parlamentar agora há pouco e o pensamento dele é muito parecido com o meu. Eu partilhei com ele meu pensamento também, como seria fácil fazer como a gente está vendo no restante do mundo. Mais uma vez eu volto a bater nessa tecla, já falei disso aqui na semana passada, ver a Angela Merkel lá, a chanceler alemã, tratando o seu povo com cuidado, com zelo. Não custaria nada o presidente da República, para ele custaria, é muito difícil para ele, eu não sei se ele tem capacidade para fazer isso, mas alguém da equipe, o ministro da Saúde também não tem essa capacidade, mas vir a dizer ao povo brasileiro: olha, não tem mais nada mais importante nesse momento que não seja garantir a vacina, e nós vamos trabalhar diuturnamente para que isso aconteça. Porque, como você bem disse, Felipe, a situação é grave, a situação é séria. Eu permito contar a quem está nos acompanhando que eu estou fazendo o meu check-up anual
fui recentemente ao cardiologista e ele está atendendo na emergência de um hospital privado aqui em Brasília. Fui ver como é que está meu coração, que eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida, pelo jornalismo, pela minha esposa. Fui ver como é que está o meu coração. Por enquanto está tudo bem, mas ele me dizia que está atendendo na emergência da Covid-19 nesse hospital privado em Brasília, e ele falou que essa doença é uma roleta russa, que ele já mandou para casa uma senhora de 80 anos no segundo dia de internada e já entubou um paciente mais novo que eu, com 20 e poucos anos, 30 anos, pelo que ele me disse. Então a coisa é séria, a situação é grave, a gente está ainda muito angustiado e, repito, não tem outro assunto mais importante nesse país, no parlamento, não deveria ter, que não criar todo o terreno possível propício para a chegada dessa vacinação. Exatamente. Todas as teorias conspiratórias bolsonaristas, elas estão caindo aí aos pedaços. A realidade do mundo todo está mostrando a necessidade da vacinação, mostrando que, inclusive, nos lugares onde há o risco da superlotação nos hospitais, nos leitos, etc., se recorre novamente a medidas restritivas mais duras, embora o ideal seja uma população bem orientada, responsável, que possa manter aí um novo normal enquanto a vacinação não vem dentro dos limites possíveis. Então, tudo aquilo que esses ativistas com microfone ficaram falando aí esse tempo todo, tudo isso está indo por água abaixo. Cloroquina já foi por água abaixo no mundo todo. Nem o Donald Trump, quando pegou Covid-19, usou a cloroquina. E eles defenderam aí durante tanto tempo. Então, tem até ativista que fica doente e continua negacionista, né? Muitas vezes a gente tem visto também, lamenta, a gente torce pela recuperação da saúde de todo mundo, mesmo dessas pessoas que têm uma influência negativa no debate público, porque acabam estimulando o lado mais irresponsável dos brasileiros. Não são todos, mas tem ali elementos, tem essa busca, esse cansaço, evidentemente, depois de mais de 9 meses, as pessoas querem voltar a fazer determinadas atividades, elas querem voltar a uma vida mais normal, mas é preciso tomar os cuidados, inclusive, para não transmitir, mesmo que em você, a doença se manifeste de uma maneira mais branda, para não transmitir para outras pessoas que podem morrer dessa doença. Então, é óbvio que o caso é muito grave, e o comportamento do presidente ele é tão irresponsável que circulou um vídeo, vale a pena a gente registrar, e depois eu vou fazer aqui um momento especial do programa depois desse vídeo. É o seguinte, a declaração do presidente Jair Bolsonaro é do dia 27 de novembro, mas morreram agora, né, cerca de 178 mil, né? O Brasil está chegando aí a 180 mil. 27 de novembro faz pouco tempo, hoje é dia 9 de dezembro. Então foram menos algumas milhares de pessoas, mas por volta aí também de mais de 150 mil pessoas mortas. E essa declaração circulou em que o presidente está dando gargalhada, com uma voz fina, como quem faz uma imitação, estou com Covid, e a gente tem essa sonora aí separada num trecho que circulou inicialmente, e que já é, assim, absolutamente abjeto, mas que a gente vai dar o contexto em seguida, tá? Para mostrar. Então, solta a produção. Estou com Covid. Tinha muita gente indo pra lá tomar. Estou com Covid. Então, pode haver uma sugestão de que estivesse zombando das milhares de pessoas mortas. É claro que não era isso, evidentemente, mas o contexto, na verdade, talvez até agrave o problema sob determinada visão, né? Porque o vídeo dessa declaração completo mostra o Bolsonaro fazendo uma piada que está sendo considerada aí por muita gente homofóbica. O maior problema, obviamente, é o contexto do país em que ele faz esse tipo de piada. Ele sugere que homossexuais iriam fingir estar com Covid-19 para receber a aplicação de um tratamento com ozônio no ânus. Essa possibilidade foi levantada pela Prefeitura de Itajaí, em Santa Catarina. A gente noticiou isso, inclusive, na época. Então, mostra o vídeo em seu contexto completo, produção. Vou falar só em parte. O prefeito falou que cura a Covid com ozônio. Com aplicação de ozônio. Não pergunta onde é a aplicação, não. Aplicação do ozônio.
Ai, Jesus. Tinha muita gente indo pra lá tomar. Eu estou com Covid. Olha a senha. Tá aí. Os bolsonaristas gostam muitas vezes, né, de comparar tudo com o PT. E o PT, e o PT, e o Lula, né? Tem aquele vídeo do Lula sobre Pelotas, né, que ele faz também uma piada considerada homofóbica em relação à população de Pelotas. Inclusive José Dirceu, no documentário, se eu não me engano, do João Moreira Salles, né, numa sala de reunião em que o Lula aparece, depois sai da sala. Esse vídeo circulou muito. Ele fala, ele está reclamando do pessoal que está filmando aquela reunião e já disse que, ó, quando teve o caso do Lula com Pelotas, se eu não me engano, foi isso que ele quis dizer. Eu acho que ele se referia justamente a essa piada feita pelo Lula, que depois da divulgação, depois desse vídeo ter vazado, acabou gerando um desgaste para ele. A produção acabou localizando, né? Antes de eu completar o raciocínio, vamos mostrar que a gente mostra tudo aqui. Pode soltar. Quem é que vê isso, Lula? Pelotas é a cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320 mil habitantes. Tudo Lula lá. Tá aí o Lula, né, com um discurso de esquerda, supostamente defensor das minorias, fazendo uma piada nesse sentido. Eu não tenho essa pauta politicamente correta, que trata as pessoas como incapazes de entender determinadas piadas. O que existe é determinado contexto, né, do país, e nesse momento o Bolsonaro está usando o caso da Covid-19 para fazer piada, enquanto o governo dele não resolve nada, o que agrava a situação em si. Ele está lá rindo enquanto tem pessoas morrendo nos hospitais. Então isso é óbvio que é nojento, é uma postura asquerosa, e dessa forma ele se iguala, de repente até se torna pior ainda nesse ponto do que a piada idiota que o Lula fez nesse vídeo. Diego, traz uma repugnância, né? Principalmente para aquelas famílias, para as pessoas que perderam entes queridos, familiares, amigos, que estão com pessoas entubadas no hospital, ver o presidente se comportando dessa maneira sem ter resolvido nada, né? Porque, de repente, se tivesse, já seria ruim, mas seria menos asqueroso, né? Quer dizer, asqueroso seria igual, né? Mas o efeito seria menos pior. E, no entanto, não tem nada, tudo atrasado em relação à vacinação, e ele está aí dando gargalhada. Nesse vídeo aí, Felipe, eu acho que eu sou o segurança do Bolsonaro atrás, mas com uma cara de sério ali. O cara não riu, não embarcou ali na onda dos apoiadores do Bolsonaro, que, como sempre, ficam dando plateia e aplaudindo tudo que ele fala ou faça ou deixe de dizer. Eu fico muito chateado pessoalmente, não só como jornalista, como ser humano, quando eu vou para as ruas aqui em Brasília. Também tenho ido ao escritório aqui do Antagonista em Brasília pela manhã, à tarde eu fico mais em casa, porque tenho um bebê pequeno em casa, mas enfim, tenho tocado a vida minimamente normal, com todos os cuidados. E quando eu vou para a rua, Felipe, eu vejo pessoas sem máscara, às vezes eu vejo um casal, você vê a mulher de máscara e o homem sem máscara, vai ver se acha esse machão todo poderoso e não quer ser visto como uma arica, não quer ser visto como um bundão e outros adjetivos aí que o Jair Bolsonaro atribuiu a pessoas que conscientemente têm amor à vida e prezam pela vida e pela vida dos outros, pela vida das pessoas que se amam e minimamente se cuidam e fazem o que for para ajudar a gente a sair desse momento difícil. É muito triste. A gente acha que não. Eu tenho algumas pessoas próximas que acreditam que ele é presidente, deixa ele. Não, ele é o presidente. É por isso. O gesto dele, as falas dele, a postura dele interfere, influencia, entra na nossa casa, entra nas nossas relações, influencia no modo das pessoas encararem essa pandemia. Infelizmente, a gente vê que, infelizmente mesmo, deu certo. O discurso do Bolsonaro em relação à pandemia provocou um desastre na cabeça de muita gente e nas ações de muita gente, Felipe. Exatamente. Ele tem essa incapacidade de reprimir algo que ele faz de grosseiro em privado, mesmo quando tem uma câmera na frente dele e ele é o presidente da República. Então é óbvio que isso é completamente diferente de
de piadas macabras, de piadas nesses termos que se possa fazer em privado, distante, entre pessoas que são conhecidas, etc. É o presidente da República, num momento sensível do país, sendo filmado e tratando a população dessa maneira. Agora, é tanta baixaria, né, que às vezes a gente precisa até usar alguns recursos para elevar um pouco a crítica que a gente faz. Então eu vou fazer aqui, bota a imagem aí, produção, do Jair Bolsonaro com Eduardo Pazuello. Ô Robson, eu vou criticar o governo aqui inverso, porque eles fazem tanta baixaria, eu vou elevar aqui o nível um pouquinho. Então você bota aquela musiquinha aí de fundo, porque a gente precisa ironizar aquilo que o governo faz de errado, que é para corrigir e que é justamente para a população ter uma melhor saída para essa crise. Então eu fiz é uma hora de fazer a sátira poética, né? E eu fiz o sonetinho de vacinação. De repente, não mais que de repente, a ciência, antes falsa e charlatã, decide qual vacina é eficiente e a chinesa virou do Butantan. Corre atrás a retórica dos fatos, negados com desdém e vis lorotas. Fora 1.800 peculatos, são 180 mil compatriotas. Morreram e não foi de gripezinha, enquanto nada mais que rachadinha preocupava o governo federal. De repente, não mais que de repente, por pavor de não ser mais presidente, finge agora ter plano vacinal. Pois é, meu sonetinho aí, crítico a todo esse comportamento, a essa conduta do presidente da República.